Gente olha pro céu, gente quer saber o Gente é um lugar de se perguntar o Das estrelas se perguntarem se tantas são. Cada estrela se espanta a própria explosão. É o Otacir Cardoso de Almeida. Nasci no distrito de Abaíba, né, que é de distrito Leopoldina, em Abaíba, dia 3 de maio de 1937. Lá eu passei a minha infância até os 13 para 14 anos. Depois, então, fui para Leopoldina para estudar. Aí, em Leopoldina, tive por 3 anos, morava com um tio em Leopoldina. Depois fui para Recreio. Recreio eu morei 4 anos, também na casa de um tio, mas lá eu fui para trabalhar. E lá eu jogava num time lá eles falam time do bairro dos Mandioca, lá em Recreio, né? Botafogo. Jogava lá no segundo quadro e coisa, mas não gostava muito de bola, nada, mas jogava lá, sabe? Depois, com 18 para 19 anos, eu fui para Caratinga. Em Caratinga eu tive 1 ano e 8 meses. Lá eu andei treinando um pouco no América de Caratinga, porque tinha o Esporte Clube Caratinga e tinha o América. Eu andei treinando uns tempos no América. Depois fui para um time lá que era do Rodoviário. E depois, em 1956 para 57, eu vim para Cataguases. Cheguei aqui, um senhor que morava lá perto dos meus pais, nós moramos ali no bairro D, na rua Itacolomi. E lá eu tinha um Solessa, um senhor que era operário, doente, né? Eu gostava muito de operário, e perguntou se eu gostava de bola. Eu falei, gostava de futebol e tal. Então me convidou para ir treinar no operário. Eu fui, na época tinha lá, era o treinador, era o Solfinete. E o Solfinete parece que gostou da minha pessoa, meu modo de ser, meu modo de agir, então começou a me dar mais oportunidade e tal, e me fazer com que eu apanhasse mais amor a futebol e compromisso. Chegou o Caratinga, chegou também um outro goleiro que era o Aracati, chegou, e o Jaú, na época, também estava aqui no Operário. Então o Solfinete, grande preparador, então, botou o Jaú, o Caratinga para treinamento. Você viu o treinamento deles? Os dois saía sujo do chão, de tanto treinar. Só o Solfinete preparou o Caratinga num treinamento duro e esse tinha vontade, né, de treinar. Então o Jaú e o Caratinga na época ficaram os dois melhores goleiros da região. Onde o Caratinga depois saiu para o Manufatura e o Jaú continuou aqui no Operário, o nosso saudoso Jaú, que hoje, que Deus tenha ele lá no céu, acolhendo ele, que dê um bom lugar para ele, para a eternidade dele. Então lá no Operário, eu treinava no Operário de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, chegava domingo, o Jaú jogava. E isso foi durante 2 anos. Eu joguei 2 partidas só no Operário, joguei um torneio início e joguei uma lá em Muriaé contra o Nacional. E devido a ficar muito na reserva, eu achei que contra o Nacional eu, vamos dizer, tremi. Não fui bem e tal, eu falei, está na hora, eu estava já com 20 anos, né? Falei, está na hora de eu deixar o Operário e mudar de clube, porque no Operário eu não vou ter vez mesmo e vai ser sempre o Jaú, que o Jaú tinha quebrado o braço na época. Era só aquele períodozinho, o Jaú voltava e eu ia treinar segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, e domingo o Jaú jogava, né? Então aí eu resolvi sair e fui jogar para o União do Bairro D. Fizeram um time lá no Bairro D, time do União, em 1959. Eu acho que foi o melhor campeonato da cidade, foi quando o Flamenguinho foi campeão. Teve uma melhor de 3 contra o Operário. O Operário tinha trazido o jogador de Recreio, porque os 3 goleiros do Operário saiu. Saiu eu, saiu o Jaú e saiu o Aracati. O Operário ficou sem goleiro, então na época ainda quiser trocar a minha ficha com o time do União, porque eu já tinha assinado para o União do Bairro D, queria trocar a minha ficha com o Antônio Ramalho. E eu falei com ele, não trocam não, que eu não vou voltar no Operário, porque se eu voltar no Operário, vou jogar. Daí a pouco eu quero mudar de clube, eu quero ser num clube. Aí disputei o campeonato da cidade pela União do Bairro D, e ali eu comecei a despontar, porque o time era inferior, e nós, inclusive, empatamos com o Flamenguinho, o Flamengo na época de Buriti, Napoleão, né, Luiz Careto também estava, né? E
aquele menino que era irmão do Nena, o Miraí, né, na lateral direita, Rolien, Cuca. Então essa equipe aí, o time flamengueiro era um time bom, Buriti no meio de campo, Camelo, quase na quarta zaga, né? Então era um time muito bom. E foi o Flamenguinho até nesse ano, foi o campeão. Disputaram uma partida que a gente nem lembra como é que foi, né? No final foi acenderam a luz e foi jogando. Naquela época não tinha negócio de pênalti, não. Foi jogando, foi jogando. Aí eu lembro, a Merquim machucou, o Merquim era o goleiro do Operário, e entrou o Dil, de Leopoldina. O Dil era um goleiro alto, grande, né? E o Dil entrou lá frio, né? O Fafá pega uma bola, chuta e ela entra e acabou o Flamenguinho, foi o campeão de 59. Foi um dos melhores campeonatos da cidade, no meu ponto de vista, foi aquele de 1959. Tem aqui um time que nós jogamos junto no União do Bairro ID, entendeu? Aqui está o Caratinga, aqui está eu. Devo ter uns 16 ou 17 anos nessa época, tem ano para chuva, entendeu? Era um time lá do Bairro ID. Nós ganhamos o Operário nessa data, entendeu? De 4-3. A escalação na época era Caratinga, o Renato Gaguinho, Zé Davi e o Paulo Rossi, Cristiano é lateral esquerdo. Aqui tinha no meio de campo o Djalma, eu, não, é o pai do Lei ali, o Mosquito, né? E tinha o Wagner Senai. Na frente tinha o Edinho e o Zé Otírio. Esse era o time. Foi em que campo que aí? Campo do Operário, à noite. Antigo mesmo. É. Isso aqui tem uns 50 anos mais ou menos, esse time, né? E aí, terminando esse campeonato, eu joguei umas 5 partidas para o 1º de maio de Miraí, disputando o campeonato em Ubá. Aí o Manufatura quis fazer um time lá, igual fez, um time muito bom. O Manufatura foi um time que já nasceu grande, né? Por isso que tinha uma rivalidade danada com o Flamenguinho e com o Operário, porque ele já nasceu grande, né? Então aí eu fui convidado, que lá precisava de um goleiro, fui convidado para ir para o Manufatura. Aí foi dia 3 de março de 1960 que eu fui para dentro trabalhar no Manufatura. Mas eu disputei no final de 59 2 partidas contra o Industrial. Ganhamos a primeira de 6-1, não, 5-2 e a outra de 1-0 e ganhamos essa taça. E o Industrial era do Flamengo mesmo? Não, Industrial. Aí é um time que fizeram, time de fábrica, sabe? Time da Manufatura é fábrica e time da Industrial de fábrica. E quando foi em março eu fui no Manufatura, e em maio eu já comecei a jogar no Manufatura, em 1960. E aí eu fui até 1971, final de 71. Quando foi no início de 72, eu perdi a mão, aí eu tive que parar. Mas durante esses 11 anos de Manufatura, pouquíssimas vezes eu fiquei na reserva, muitas vezes fiquei pedia para pôr o outro goleiro, para o goleiro também não ficar mofando, igual diz na gíria, né? Então, o Mané Bonitinho, teve o Amaurício Mesquita, nós tivemos o Luiz, um goleiro que veio do Rio também muito bom, mas chegava lá o Péricles, e chegava lá e muitos até, igual a história do Mané Bonitinho, até é muito gozado. Ele chegou lá para treinar no gol, aquele cheio de gíria, igual ele é, um cara muito bacana, né? E viu eu treinando bate-bola. Aí ele, quando chegou, o cara falou, você vai treinar? Não, eu não vou treinar de ponta direita. Aí o Mané treinou de ponta direita, mas treinar no ataque do Manufatura era besteira, porque lá tinha Pedrinho, tinha Jorginho, Juvelino, Leônidas, Cândido, e essa turma toda lá, a linha reserva do Manufatura era igual a titular, na época, Noinha, né? Vanderlei. Então aí ele não passou no teste, foi daí a pouco nós fomos jogar contra o Flamenguinho, e estava no gol do Flamenguinho. Por sinal, bom goleiro, né, o Mané Bonitinho. Depois, então, ele, o Manufatura, levou ele realmente para ser reserva do Manufatura. E, às vezes, ele pedia para ele jogar, porque era um cara muito bacana, eu gosto dele até hoje, né, não gostava, gosto. Então, pediu o treinador por um bocadinho no meu lugar e tal. E foi 11 anos. E nisso, aí nós tivemos 2 campeonatos da cidade, nós ganhamos, o campeonato da cidade era muito bom, campeonato forte,
E tinha esses times aí, Granjaria, 1º de Maio da Vila Minalda, tinha o Vasquinho, mas era time que jogava de igual para igual. Às vezes perdia de muito, mas também às vezes endurecia. Né? Nós ainda lembramos o campeonato de 63, nós jogando com o campo do Operário contra o time do Vasquinho. Nós para ganhar ganhamos de 1-0, um gol de falta. O nosso batedor de falta era o Bororó, que o Vani mesmo deve conhecer, mas era um grande batedor de falta. A bola dele não subia mais do que 1 metro, era de 1 metro para baixo. E aí ele olhava, punha a bola onde ele queria. Tinha vindo Flamengo naquela hora, Flamengo do Rio, né? Então nós ajeitou a bola, quando ia bater, o Evandro ficou perto da bola parado. E o João Mucaca estava no gol, né? Ele achou que o Bora preparou para pancada do Bororó. O Evandro veio e jogou por cima da barreira. Aí ele, procurando a bola, já estava no fundo da rede e ele ganhamos de 1-0. Aí saímos para melhor de 3 com o Flamenguinho. Nessa época até foi muito gozado, porque eu tinha casado, né? 3 horas eu tinha casado na igreja, e naquela época a gente casava na igreja 3 horas da tarde, no domingo, e 3h30 estava no campo do Flamengo, na Henrique Felipe, disputando o título, e fomos campeão esse ano, ganhando as duas do Flamengo, não tem nem a terceira. Ganhamos uma de 1-0 a primeira e a segunda de 1-0. No gol do Flamengo estava um goleiro alto, né? Então ele pegou a bola 2 a 3 vezes e acabou entrando. Bateu a mão dela, escapuliu, toda coisa, e acabou ela entrando, ganhando 1-0 do Flamengo, lá no nosso campo. Para falar sobre o Caratinga, Manel, o Caratinga foi uma excelente pessoa, amigo nosso, deu de infância aqui em Cataguás, foi goleiro do Operário por algum tempo, depois transferiu para o Manufatura Esporte Clube e continuou sendo amigo do nosso jeito, como ele era antes, um profissional excelente, um bom goleiro, deu muitas glórias aqui para o Cataguás, tanto faz no futebol como na amizade dele, na vida dele civil aqui. Então o Caratinga, o que eu tenho que dizer para o Caratinga é isso, uma pessoa excelente, boa de lidar com a gente no esporte e na vida aqui fora. O Manufatura, por exemplo, sempre teve um time muito bom. O time que iniciou do Manufatura, por exemplo, o primeiro time do Manufatura foi Caratinga, que sou eu, né? Zé do Lau, Hamilton, meu time Ventania, Daniel e Basilto na lateral esquerda. Borão e Nilo, o Nilo. Na linha era falecido Mirim, que já faleceu, Quitim, Juvelino e Poroto. Depois, então, a Manufatura começou a coisa, e aí começou a trazer jogador. O campeonato de 63, por exemplo, nós disputamos o campeonato de 63, tinha pouca gente daqui, porque jogava eu no gol, o Negré, que tinha vindo do Santos, na lateral direita, Evandro, na época tinha vindo do Cruzeiro, de zagueiro, o Baiano, que era de Campestre, e o Jaú Feijão e o Reinaldo, que faleceu agora há pouco tempo também, o Reinaldo. Aí já era Felipe, que tinha vindo do CIAP de Além Paraíba, o Milton Bororó, que era do Flamengo, do Rio, jogou substituir Joel na ponta direita, muitas vezes, mas ele gostava de uma pinguinha e tal, então o Flamengo dispensou ele, e ele veio para Manufatura. Na linha jogava o ponta direita nosso, era o Noinha, aliás, o Pedrinho, que tinha vindo de Recreio, né? Jorginho Fominha, que tinha vindo do Bom Sucesso, mora até hoje, com o cunhado do Carlinho, né, Carlinho Papagaio, e Juvelino, e o Leônidas, que tinha vindo do Juvenil do Fluminense. Esse foi o time que foi campeão. Mas tinha na reserva o Noinha, que tinha vindo de Carangola, né? Tinha grande jogador. Manufatura sempre teve... Às vezes a gente ia jogar fora, o jogo estava duro ou ganhando de pouco, substituía 2, 3 jogadores, desequilibrava, porque o cara entrava, era bom e estava descansado. Pegava uma defesa já cansada ou já esquematizada, marcando aquele jogador, pegava um outro, aí a gente costumava até deslanchar. Perdemos muito jogo, porque no futebol você perde e ganha, né? Então, e nesse campeonato de 63, então, ainda lembro uma entrevista que eu dei ao Horácio,
Já tinha o quê? Uns 4 ou 5 partidas que nós tínhamos jogado, o Horácio conversando, eu falei com o Horácio que aquele ano nós íamos ser campeão. Ele perguntou, mas por quê? Eu falei, por causa da união que está esse time. Por isso que eu falo, futebol hoje, se não houver disciplina e união dentro de campo, não ganha. Às vezes você tem um grande plantel, mas é um plantel que um não conversa com o outro não conversa com o outro. Aquele time estava unido. Então era todo mundo, né, jogava com aquela vontade de ganhar. Os reservas, pela mesma forma, ficavam na reserva, entrava, não reclamava, e acabou realmente, nós fomos campeões de 63. E depois nós somos campeões em 64, não, em 62, não, 64 mesmo. Nós jogamos também, podíamos ter sido campeão, mas houve um problema com o juiz vinha de Carangola apitar o jogo, caiu uma barreira, não pôde vir. Aí o falecido Lianiro combinou com a diretoria do Operário de não ter o jogo. Mas o Operário jogou sujo com a gente nesse ponto aí, eles vão me desculpar, mas jogou sujo. Eles entraram em campo, a diretoria, Zé Lamin, falecido Zé Lamin, pai do Pedro Mendes, o seu João, aquela turma combinou de não ter o jogo. Mas o treinador lá cismou, pôs o time em campo, arrumou outro juiz da liga, ficou lá a coisa e acabou. Nós ainda fomos punidos ainda por não comparecer. Nós estávamos prontinhos, que nós mudava a roupa lá na manufatura, a gente mudava a roupa lá e vinha de carro, todo mundo já de uniforme e tal, não mudava a roupa no vestiário, não. Chegamos, aí não viemos, tiramos a roupa lá e tal, chegamos para ver o segundo quadro estava jogando. Por surpresa nossa, o Operário entrou em campo, foi o campeão, o Operário foi campeão. Sem jogo? Sem jogo. Isso foi em qual ano? Em 62. Em 62, falei 64 parece, mas foi 62. Aí em 63 nós somos campeão, 64 não teve o campeonato das coisas, quando foi em 65 nós somos bicampeão, né? E depois nós ganhamos um campeonato da Zona da Mata, me parece que foi em 72, aí eu já não estava jogando mais, né? Eu tenho um depoimento de um inglês que diz que o Caratinga, na parte lá da mecânica, do conhecimento das máquinas, era igual um engenheiro têxtil que viesse de qualquer lugar do exterior ou do Brasil. Era uma pessoa que conhecia o serviço. No futebol, foi um grande goleiro. Ele se notabilizou-se no time do Manufatura, mas ele jogou aqui no Operário também. No Operário ele jogou no Operário primeiro, depois no Manufatura. E lá no Manufatura que ele notabilizou-se. Porque o Manufatura também tinha um time massa de futebol. E lá tinha os 2 irmãos dele também que jogou a bola lá no Manufatura. Irmãos do Caratinga. E o Caratinga, graças a Deus, ainda está vivo aí. É um goleiro espetacular. Então, o que eu tenho a dizer é o seguinte: é uma pessoa muito gente boa, foi um bom goleiro. O jogador que a gente temia, mas é o que eu mais gostava de jogar, porque eu era um jogador assim, muito, como é que a gente vai dizer assim, muito vaidoso, vamos dizer assim, não é que eu era vaidoso, não, mas não vaidoso dentro de um campo. Eu gostava de voar, eu gostava de saltar. Se a bola viesse muito perto, ficava capaz de eu sair um pouco fora dela para dar aquele voo. Bola que saía às vezes 1 metro, 1 metro e pouco fora do gol, eu ia nela e pegava mesmo. O Vani chegou a jogar um pouco comigo, via que o meu modo era esse. Eu achava que eu fazendo isso, eu estava esquentando. Entendeu? Então, bola que saía 1 metro, 2 metros, assim, 1 metro e pouco do gol, eu saía voando, e mesmo que não pegava ela, mas eu dava aquele voo, quer dizer, eu estava me movimentando dentro de campo. Então, era o meu jogador que eu mais temia, por exemplo, tinha o quê? O Napoleão, que era um cracaço de bola. Eu joguei contra o Amarílio, que para mim foi um dos maiores centroavantes que eu vi jogar, né? Porque o Amarílio subia de costa para o gol e quando ele cabeceava, ele estava de frente. Ele subia rodando no ar, entendeu? E tinha o Plácido, joguei contra o Plácido, joguei a favor, joguei contra Zé Adilson de Miraí, joguei contra grandes, se você for falar, você vai falar de muitos craques. Eu joguei a favor e contra o Rosene, que também é outro cracaço de bola. O Rosene, eu vejo jogador hoje jogar, lá tá lá para ir pro exterior, tá lá para fora. Eu fico olhando, gente, e o Rosene? O cara jogava de cabeça erguida, a bola estava no pé dele, mesmo que ele não estivesse sem a bola, ele não estava olhando para a bola, ele olhava para um lado, tocava ela para o outro, né? Batia muito bem na bola, e nós tivemos grandes jogadores aí, né? E muitos bons jogadores mesmo, né? Tanto faz no Operário quanto o Almir Alicate, por exemplo, é um jogador que mais deu sorte contra mim.
O Amiricate, eu acho que dos centroavantes aqui, deve ter sido o que mais fez gol em mim, foi o Amiricate. Aquela partida de 7-0 não foi contra você, não, né? Não, mas eu levei de 5 dele também, do Operário, uma vez com ele jogando. E ele fez gol, né? Entendeu? Teve um jogo que ele então, fez 7 gols. Não foi comigo, não foi de mim, não. E a gente teve, por exemplo, eu lembro, nós estávamos disputando um campeonato da cidade, da Zona da Mata, que falava na época, contra o time de Recreio, o Vani deve lembrar, o Zé Carlos Caial, veio jogar aqui contra o Flamenguinho, estava o Mané bonitinho no gol, ele fez 3 gols no Mané de falta. E eu, por sinal, nós não tínhamos jogo, eu estava olhando o jogo e vi. Todo que pediu com barreira, ele guardou. Daí uns dias veio jogar contra o Operário, fez mais 3 gols outra vez de falta. E nós, logo em seguida, fomos jogar lá em Recreio, contra o Recreio. Aí eu falei, bom, eu vou ter que mostrar, ou ele vai consagrar agora, ou eu. Deu uma falta quase que no miolo da área mesmo, ali pouco para trás, a defesa preparando, eu mandei abrir. Ele deu uma pancada dela, que ele chutava muito, mas porque o cara que chuta muito, ela vem na sua visão. Quando ele me assou, eu dei um passo à frente, o gol ficou pequeno para ele. Ele deu uma bordoada, eu peguei ela com a mão pequena, igual a minha mão é, eu era um goleiro muito firme na mão, sabe? Eu treinava muito com a bola de areia, punha ela assim para baixo, mandava com que o cara chutasse para poder eu firmar. Eu tinha uma resistência danada na mão. Então, peguei firme, e aí dei uma levantadazinha assim, balancei, para ele ver que estava ali. E aí, daí para cá, eu joguei contra o Zé Carlos umas 8 ou 10 partidas. Na última, ele fez um gol em mim aqui no campo do Manufatura, que eu culpo o Toninho Careca. Porque a bola, que nós tínhamos uma bola nova, ele para sacanear o Caio, achou que ia sacanear, pôs uma bola mais velha. Aí pôs uma bola, coisa. O Zé Carlos fez o gol. E se é a bola pequena, porque a bola mais velha, ela, né? Aí ele fez um gol em mim, sabe? Foi o único gol que o Zé Carlos conseguiu fazer em mim. Falar do Caratinga é muito fácil, né? Porque o Caratinga, como pessoa, né? Eu conheço o Caratinga, foi meu vizinho há vários anos, né? É uma pessoa de qualidade, né? Conheço as suas meninas do Caratinga, os meninos dele me chamam de tia. Até hoje, os meninos do Caratinga passam por mim e me chamam de tia. E como jogador de futebol, né? Como goleiro, né? Foi um exemplo de vida no Manu, né? Mas eu joguei muito, joguei em Caratinga, joguei contra o Nacional de Muriaé, numa linha do Nacional de Muriaé, que tinha Curisco, tinha Haroldo Cocó, tinha o Nédio, centroavante muito bom, né? Oliveira na zaga, Rubão no gol, né? Que a turma toda, a gente lembra deles assim, mais ou menos. Joguei em Carangola muitas vezes, né? E por aí afora, joguei em Tombos de Carangola contra o Zé Bodega, alguém deve ter ouvido lembrar. Era um cara, além de jogar muita bola, ele era ignorante ao extremo dentro do futebol. Acabava. Mas dentro do campo, eu lembro uma passagem dele com o Afrânio, mas nossa senhora, eu falei, vai quebrar a perna os dois ali. Ele, o Afrânio, mas nossa senhora. O Afrânio não era fácil, não. O Afrânio, para catimbar um jogo, e jogava mais ou menos razoável, mas a catimba dele era fora do comum, sabe? Eu tive muitas partidas boas, muitas mesmo. Tive algumas ruins, mas tive muitas. Eu posso dizer assim, eu tive mais boas do que ruins. Uma das melhores que eu lembro foi jogando contra o Sport de Juiz de Fora, lá dentro de Juiz de Fora. O Sport estava com um time muito bom e nós conseguimos empatar com ele lá de 1-1. E nós era para ter perdido o jogo e nós conseguimos. E aquele dia eu estava muito inspirado, o Evandro também na zaga muito bem firme, bem colocado, e nós conseguimos empatar. Eu lembro de um lance do Quiabim tinha ido aqui de Astolfo Dutra para Juiz de Fora, e o Quiabim não era muito fácil não, né? Marcar o Quiabim. Eu sei que ele cruzaram a bola, bateu, eu soltei nela meio de lado e ela escapuliu para o miolo da área. E eu estava deitado de barriga no chão, do jeito que ela foi, ele pegou firme. Eu só levantei o tórax e peguei ela numa altura mais ou menos de 1 metro assim, de altura, com a mão, e trouxe ela firme embaixo. Aí ele deu soco, ele deu chute no chão, ele fez tudo que tinha que fazer, mas ela já estava segura na minha mão. Então eu gostava muito de
trazer a bola sempre firme, bater no peito. Hoje a gente não vê um goleiro encaixar uma bola mais. A gente tinha até aquela mania de fechar o braço para que ela não batesse no peito, ela batia no músculo do braço, mas não soltava de jeito nenhum. E quando soltava, estava pertinho, você tinha jeito de pegar. Hoje o goleiro já vai numa bola fácil, ele já vai de murro ou já vai com a mão aberta para espalmar. É uma coisa que aí dá aquele pulo. Não é importante, eu acho que o importante é você dar o pulo, eu acho bonito. Porque eu fazia isso, eu tenho que achar bonito, né? Mas com ela, firme, você tem que, né? Eu tinha uma mania, pegava a bola, saía rolava mesmo. Eu falava que eu era muito metido e coisa, mas não era o meu jeito. Eu acho que a gente tem que ser a gente. Você tem que imitar as coisas boas que o outro tem, mas ser você alguma coisa de você. Você tem que ter alguma coisa de você. Eu tinha coisa, a minha era essa. Então, quando você me chamou, pediu para me comentar sobre o Caratinga, eu falei, tudo que eu falar sobre o Caratinga é pouco, porque, né, é uma pessoa que quando eu comecei a jogar futebol, e depois, né, na época do Caratinga, estava quase que já parando, né, porque, né, infelizmente, ele teve aquele acidente com ele, então ele teve que parar mais cedo. Aprendi, através da vida do Caratinga, né, que a pessoa tem que ser uma pessoa, né, amiga, né, uma pessoa alegre naquilo que faz, tudo que faz, né, então, para mim foi uma satisfação muito grande, né, falar dele. Então eu quero, né, aqui deixar meu agradecimento, né, até mesmo quando depois vendo do depoimento do Caratinga ali, eu senti assim uma alegria muito grande, né, de ver, né, uma pessoa que tem uma trajetória de vida tão feliz, né, e uma pessoa que hoje, né, já constituiu sua família, tem netos. Então é uma alegria muito grande ter podido dar esse depoimento a favor do Caratinga. Eu desejo tudo de bom para ele, né, porque para mim foi mesmo uma alegria muito grande, né, ter convivido, ter aprendido, né, com a vida dele, né, durante todo o tempo que eu conheci. É um dos melhores goleiros que passou nessa cidade, né, porque nós tivemos muitos goleiros famosos, bons goleiros, mas o Caratinga foi um dos melhores, né, e eu fico feliz em falar dele. A pior partida, eu posso dizer até, vamos dizer, essa que o Almir ali contra o Operário me fez esses gols, por exemplo, que eu acho um gol, então, foi uma coisa assim, eu considero os dois maiores frangos meu, foi esse, que eu estava quase que perto da trave, eu resolvi, não sei por que motivo, fazer golpe de vista, ela entrou, rasteirinha no chão, 1 metro longe de mim. Eu não sei por que eu não pulei na bola, eu sei que aquilo... Ela entrou. Então essa foi uma das partidas pior minha. E a outra também contra o Operário, o falecido Hofer. Ele chutou a bola, pegou mal, eu agachei sem olhar para pegar a bola, para poder já olhar onde eu ia lançar, que eu batia bem na bola, eu olhava para um lado e batia para a esquerda, olhava para jogar para a direita. Os pontos naquela época eu jogava os pontos muito abertos. Hoje ele joga no meio de campo para poder não deixar o jogo não sair dali, né? Antigamente não, era 2 pontos abertos. 2 pontos abertos. Então pegava e batia nela para as pontas. Quando eu baixei, eu fechei a mão, cadê ela? Não achei ela. Ela já tinha. Estava muito perto do gol, ela entrou. Debaixo da perna. Aí nós empatamos de 1-1 com o Operário, né? Foi na segunda vez que o Solfinete voltou para o Operário. Né? A segunda vez que ele teve uma vez, na vez quando eu jogava, né? no Operário. E depois trouxeram ele para o Operário outra vez novamente, mas aí ele já não teve grande sucesso, porque parece que houve alguma, eu não digo que sabotagem, eu sei, ou algum jogador não se entrosou com ele, porque ele era muito enérgico, né? E tem jogador que não gosta de treinar, e coisa, esse jogador, bom treinador, que é enérgico, e o preparador físico para ele não serve. Eles querem jogar bola, mas não quer preparar. E por isso que muitos, às vezes, hoje não jogam bola, por isso. Fica aí, vai para um clube, vai para outro, porque não se cuida, não se prepara. O futebol da nossa época, você tinha que ser craque para jogar, porque fisicamente você fazia pouco. Hoje, os bons craques hoje costumam, às vezes, não jogar. Um outro jogador, às vezes, medíocre, um jogadorzinho pior, marca ele, porque o futebol hoje mais é perna, mais é física. Os jogadores têm que estar bem preparados fisicamente. Então, às vezes, agora naquela época não, você dominava, o zagueiro estava em cima, você dava um corte, dava outro, e tinha aquele futebol vistoso, aquele futebol bonito,
né? Aonde, quando você dominava a bola, o zagueiro chegava junto, mas chegava firme mesmo. Não um covarde mesmo, porque hoje eles não chegam firme, covarde. Chega por cima da bola, chega dando, né, Vani? Chega dando chute, qualquer aí. Não, naquela época você chegava duro. Chegava prensando a bola mesmo e coisa. Então você tinha que ter uma agilidade ali naquela hora. Mas não precisava você correr com a bola, não precisava nada, você tocava ali, recebia na frente, né? E a gente via jogadores só inteligentes, igual a gente via aí, Plástico, Dinheiro, né? Dezinho também, né? Napoleão, Arthur, Aires, e se for falar, vai dar o Haroldo, por exemplo, eu acho um grande zagueiro, foi o Haroldo Carola, né? O Amora, por exemplo, em vez que eu ainda brinco com o filho dele, falo, meu filho, se você tivesse visto seu pai jogar bola, você não calçava nem chuteira. Nem chuteira, porque o seu pai jogava, o Amora jogava muita bola. Eu lembro o Amora jogando pelo Palmeiras, e eu estava no União do Bairro nessa época, o Palmeiras também estava disputando com ele. Ele pegou a bola mais ou menos para frente do meio de campo e deu nela um toque, eu pensei comigo, ele vai dar uma pancada nessa bola. Aí eu adiantei, ele tocou por cima, foi um abraço, né? Então, aí não teve, né? Não teve jeito, tentei voltar e não deu para chegar nela. Então teve muitos jogadores, depois da época para cá, nós tivemos Ilho, tivemos Nelim, o Carlinho Papagaio, por exemplo. Aliás, os 3 papagaios, todos os 3 jogaram muita bola. Eu acho o melhor desses foi o Fernando, né? O melhor desses foi como jogador de bola. Agora, já como artilheiro, eu acho que o Carlinho foi mais, né? O Carlinho era mais homem-gol, né? Tivemos o Claudio também, foi muito jogador, jogou no Manufatura há muito tempo. E se a gente for falando aí, a gente vai, né? Acaba a gente esquecendo de alguns, né? A Manufatura tinha comprado umas cardas novas e nós estávamos montando essa carda. E acabou de montar e tal, pôs rodar. Ela deu uma bucha no picador, um arco igual serra de fita, né? E eu parei a máquina. Já tinha uns 25 minutos que eu tinha parado ela, fui lá para dentro na outra seção, rodei, voltei, aí voltei, tinha um vidro de proteção, tirei o vidro, mas não olhei se ela já tinha parado, ela ainda estava rodando. Então enfiei a mão para tirar a bucha, só deu aquele barulhinho, coisa, eu olhei, a mão já estava desse jeito, ficou tudo em pedacinho pequenininho, sabe? Aí daí eu levantei, enrolei um pano nela ali, vim no departamento pessoal, saí lá dentro da fábrica, que é uma distância bem grande, vim no departamento pessoal procurar o Zé Pinto, não achei ele, voltei dentro da fábrica, aí chamei o Benigo, e o Benigo foi comigo, foi o primeiro serviço do Paulo Shelby em Cataguases. Paulo Shelby tinha chegado naquele dia no hospital, e foi o Paulo Shelby que me atendeu e fez um serviço, por exemplo, muito bom, porque não, geralmente uma coisa assim, fica às vezes algum nervo que você bate e tal, dá aquele choque, eu não sinto nada, não dá choque. Eu trabalhei depois, de 72 até 85, como mecânico de manutenção na manufatura do mesmo jeito, tem até esse calo aqui que eu pegava a chave aqui e forçava com coisa aqui, tem até um calo e ainda não acabou até hoje, justamente por causa disso. Mas continuei trabalhando, né? E ainda foi uma passagem também, ela estava lá no hospital, quando eu acordei, aí a minha esposa estava lá e tal, aí chegou um senhor, falei, mas perdeu, ficou, falei, não, perdi nada, ficou o dedo para fazer o menos pelo sinal e tal, então, né, Deus foi muito bom comigo, deixou um dedo para isso e tal, quer dizer, então, e daí para cá, continuei trabalhando, faço tudo aqui na minha casa, aqui, eu tenho um quintal aí, lá de fora é a área verde da prefeitura, era a área verde da prefeitura. Grande perda foi futebol mesmo. Futebol, aí eu tive que parar, futebol eu parei, ainda joguei algumas partidas no veterano, né, mas depois aí resolvi foi parar mesmo, aí comecei treinando o goleiro do Flamenguinho, depois fui para o Operário, depois voltei no Flamenguinho outra vez, aí depois resolvi parar, por causa de jogador que sem responsabilidade, né? Treinamos lá no Operário, o jogador, treinando o goleiro lá, fazendo coisa, aí teve um baile no Aeixo, os caras foram pro baile, estudaram a noite inteira e tal, e dançaram. Quando nós fomos em Recreio, levamos 5-1 do Recreio, eu enchia meu carro de jogador aqui, largava minha família aqui, e levando jogador para jogar. Cheguei aí na volta, aí vieram falar, fulano de tal, você lembra? Fulano, foi lá pro Aeixo, dançaram e tal, lembra aquela mulherzinha assim, aquela outra, saíram com ela, rapaz, 4h30 da manhã você vai sair ainda com a mulher ainda, quer dizer, aí eu falei, quer saber uma coisa, eu com essa idade, eu tô bancando, é o bobo. Aí eu falei com a turma lá, né? Falei, ó, quanto o meu compromisso com vocês até eu acabar o campeonato. Acabando o campeonato, eu vou parar e não me chama mais, porque eu não vou mais participar de futebol.
Aí assim, o Valdir ainda veio aqui, o Sebastião Cafona me chamou muitas vezes, falei, não vou mesmo, porque eu acho que não compensa. É o tempo que eu vou com o jogador lá para Recreio, vou para o bar, vou para o lugar, vou sair com a meia, eu tinha carro na época, eu vendia agora há pouco tempo, e vou para uma cachoeira dessa aí, passo o dia numa cachoeira com a minha família, né? Aí parei mesmo, então. Começou a falar. Por onde você for eu sigo com meu pensamento, sempre onde estiver. Em minhas orações eu vou pedir a Deus que ilumine os passos seus. Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá, mas ela sabe que depois que cresce um filho vira passarinho e quer voar. Eu bem queria continuar ali, mas o destino quis me contrariar. E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar. Por pé, sempre ao lado do meu pai, da pequena cidade ela jamais saiu. Ela me disse assim: meu filho, vá com Deus, que esse mundo inteiro é seu. Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá, mas ela sabe que depois que cresce o filho vira passarinho e quer voar. Eu bem queria continuar ali, mas o destino quis me contrariar. E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar. E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar. E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar. Do Caratinga eu acho o seguinte, que ele é um cara excelente, bom goleiro, para mim foi um dos melhores que eu já vi, esse tempo todo que eu atuei em Cataguases. Eu já peguei ele aqui no Leão, né? Nós estávamos na faixa, porque ele deve ser da mesma idade, e ele com 16 anos mais ou menos, eu também no Leão do bairro dele, jogando aqui no campo do Operário, contra o Operário, quando o Mário Pinotti veio aqui, uma política que ele era candidato, e portões abertos, aí encheu de gente, entendeu? E foi muito legal, entendeu? E o Caratinga, aquela pessoa espetacular, né? Grande goleiro. Fomos enxertar time lá depois de Miraí, lá onde eu nasci, entendeu? Várias vezes contra o Nacional de Muriaé, e sempre ele foi comigo, entendeu? Excelente o cara, é um goleiraço.